Diante de quase 19 mil pessoas, Clube do Remo empata com o Novo Horizontino e apresenta as dificuldades em certos setores e com certos jogadores. Galera, fato é que o Clube do Remo entrou no G4, claro que momentaneamente, até porque tem muitas partidas que irão se igualar a isso. Bom, de fato hoje nós vamos ver no vídeo sobre como foi esse jogo, quais as pretensões do treinador, quais jogadores rotacionaram bem e quais foram mal. Lembrando, tivemos muitas estreias e umas estreias até que foram agradáveis. Então peço a você, fique até o final desse vídeo, será um pouco longo, porque estou em obra aqui em casa, então eu sou o ajudante de pedreiro e eu vou fazer um videozinho mais longo um pouquinho para mim não poder fazer dois hoje, mas vou ver aí, tá? Então agradeço a todos que ficarem aí, já peço teu like, deixa teu vídeo, bora pra cima. Bom, rapaziada, cheguei agora há pouco do trampo, claro, insatisfeito com o que vi ontem, até porque não é entendível na minha concepção, gente. Claro, gente, eu vou primeiro começar dizendo a vocês. Era um adversário casca grossa, nós sabíamos, eu falei pra vocês no vídeo passado, disse, gente, o reflexo de agora vai ser o reflexo do final do Campeonato Brasileiro, tá? Nós vamos enfrentar esses dois adversários que vêm agora fora de casa. E o único adversário que nós vamos enfrentar mais casca grossa nesse momento do campeonato é o Goiás em casa na final dessa segunda fase, quando começar a segunda fase no caso, né? Então, era um jogo importante para a gente ver o que está acontecendo e quais os momentos do Clube do Remo pode pleitear, o que ele pode fazer. Gente, sendo franco a vocês, foi um resultado dentro do parâmetro justo até, né? Por aquilo que o Clube do Remo apresentou e com as peças que ele não pôde ter à disposição. Até porque eu falei a vocês também no vídeo passado, se vocês forem lá ou quem acompanha o canal, eu tenho dito, olha, peças do Clube do Remo tá em baixa, tem peças do Clube do Remo que tá em baixa, o ataque não tá chutando a gol, e isso se encontra muita dificuldade ali naquele setor de meio-campo muitas das vezes, tá? Então o Clube do Remo muito modificado ontem também devido às faltas de alguns jogadores e, claro, a suspensão de um, como o próprio Pavani não estava disponível, mas também não é o titular absoluto. Mas tivemos a mudança no meio-campo com a entrada do Cantígio, tá? E isso modificou muito a situação do Clube do Remo diante do time do Novo Horizontino, que teve que readequar ao sistema tático novamente. Lembrando a vocês que o Clube do Remo muitas das vezes vinha performando com o Luan Martins entrando no meio da zaga e abrindo os dois zagueiros para fazer uma espécie de um terceiro zagueiro ali com uma melhor saída no meio campo, tá? E nesse jogo nós não tivemos isso, tivemos uma saída de 2 apoiada, uma saída de 4 apoiada ali com o Caio Vinícius e o Contígio ficando mais na contenção ali, avançando um pouco o Jadson mais um pouco à frente, tá? Ou muitas das vezes os três fazendo uma trinca ali no meio campo. Gente, fato é que desse jogo nós tivemos algumas estreias e estreias boas para aquilo que está no momento. E tivemos também algumas baixas e um pouco de querer entender o que está acontecendo no retrospecto físico. Eu acredito que o jogo deu aquela puxada, porque o Camutanga ele não é o titular absoluto. E quero lembrar vocês que muitos jogadores desses que nós estamos performando hoje vêm desde o começo da temporada com o Clube do Remo. Então, tá tendo essa baixa, tá tendo essa oscilada do Clube do Remo. É nítido, gente. Os números não mentem. Não sou eu que fico lá contabilizando quantos passes dão. Qualquer aplicativo desse que você vê hoje em dia, que acompanha o futebol, ele mostra. Agora eu tenho que passar para vocês isso em palavras. Porque às vezes é difícil do camarada chegar e fazer a leitura, né? Um Clube do Remo ontem que foi modificado, mas para começo de conversa, os primeiros 20 minutos do Clube do Remo foram excelentes, gente. Para um adversário que ele estava enfrentando. Foi excelente. Porque ele movimentou bastante o meio campo e também botou a marcação sob pressão. O Jadson saindo por trás do meio campo, o Janderson recuando para poder fazer aquela marcação alta. Por que o Jadson faz aquilo, Ricardo? Porque ele tem mais poder de marcação do que o Janderson. E o Janderson ainda está querendo reencontrar o bom futebol dele, tá? O Janderson, vocês lembrando bem, ele é um ponta, né? Só que tu faz a pressão, a movimentação, tanto que no chute do Pedro Rocha, a bola sobra pro Davó, que se posiciona bem dentro da grande área e faz o gol do Clube do Remo aos 9 minutos. E o Clube do Remo continua exercendo a pressão para domínio de bola, para puxar o adversário para o seu campo e tentar sair, tá? Porém,
deu aquela baixada, gente. Né? Os ímpetos foram nos primeiros 20 minutos do Clube do Remo. Depois deu aquela baixada, aquela arrefecida, e você vai tentar controlar o jogo. Passe daqui, passe de lá. Porém, o adversário é um adversário que é acostumado a fazer esse tipo de jogo também. É um adversário que você não pode vacilar para ele em momento algum. Né? E nós tivemos ali umas tentativas de bolas alçadas à área do adversário. Tivemos tentativa de bolas na costa da zaga. O Clube do Remo estava até esperto nesse sentido. Tá? Porém, numa bola que o cara chutou aos 42 minutos, sofremos o gol. O cara chutou de fora da área, que estava deixando já a desejar um certo setor de marcação, e foi naquele setor do Jadson ali, porque ele que deveria estar naquela contenção ali, para não deixar o chute de fora vir. E já não estava acontecendo mais esse tipo de marcação que aconteceu nos primeiros 20 minutos do jogo, gente. Então, com isso, o Clube do Remo acabou deixando a desejar nessa parte. Né? E aí tomamos o gol de empate, fundo do vestiário. Pô, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? O que esperar agora? Né? Se esperava-se, claro, gente, certas correções, porque o adversário também se corrigiu. Quando ele viu que o Clube do Remo não estava fazendo a linha de 3 zagueiros ali. Ele se corrigiu, centralizou mais o jogo. E embora na boa, porque o adversário é acostumado, ele tem muita qualidade, gente. Não é o primeiro ano, nem o segundo ano do Novo Horizontino, gente. Ele vem aí, olha, e olha, poucos jogadores mudaram do ano passado para cá. É um time que sempre vem batendo na trave, é um adversário muito difícil. E o Clube do Remo conseguiu segurar os ímpetos até certo ponto. Levamos uns contra-ataques, levamos até porque no segundo tempo vem as mexidas, vem a mudança. E aí, gente, se você não procurar fazer a leitura de jogo para passar, vai ficar complicado, meu irmão. Vai ficar complicado, porque eu não sei o que está acontecendo. O camarada tirou o Cantígio, ele explica, depois ele diz, olha, hoje, gente, os caras botam um colete térmico e um colete que passa tudo para um computador. Eu vou dizer, nós estamos no tempo da computação hoje, já que tem muita gente que se faz de desentendido. O cara sabe até quando e a que ponto do jogador pode ir, o que ele está produzindo, a que metragem de campo ele está conseguindo correr, a que ponto ele está indo. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês os números, por isso que eu trago o número e traduzo os números para vocês. Então era um Clube do Remo que baixou-se muito, as linhas no meio campo já não estavam funcionando mais, tínhamos o Cantígio com uma bola no pé bacana, mas ele já não tem o poder de marcação. Aí você deixar ele do lado do Jadson, que já não estava... Ah, o Jadson é o pulmão, mas ele não estava, meu irmão, não interessa, ele não estava. Veja o setor de calor do Jadson, ele baixou muito, no começo ele estava ainda até... Bem, olha, tem uma bola que o cara passa pro Jadson no meio campo, de ele ir pra frente com ela, ele corre atrás dela, que ele deixou ela passar dele, gente. Então não dá pra te arriscar tanto assim. Aí como é que ele faz o quê? Estreia do Natan, vem jogando pelo Guarani, um excelente jogador. Os números dele vão mostrar como ele foi excelente nesse jogo. Porém, não conseguimos furar mais a defesa adversária, gente. Tá? Aí quando ele coloca o Natan do lado do Caio, que ele perdeu o Caio que ele não contava e foi uma má sorte essa hora aí, ele vai adiantar quem? O Regis, entrou dos dois de uma vez. Regis e Caio. Regis e Natan. Os dois ficam na contenção e o Regis fica livre para fazer o que ele sabe fazer de melhor. Um bom passe, uma boa passada, porque o ataque não se movimentou mais no segundo tempo. Tá? Então, Ricardo, mas por que modificou com 10 minutos? Porque foi aos 9 minutos que ele fez a troca. Por que não trocou no vestiário? Porque tu tem que trazer para campo. Tu quer aproveitar um pouco mais do Cantígio. Quando tu vê que realmente não tá dando mais, tu tem que tirar o atleta, gente. Tu tem que tirar, e foi o que ele fez. O Jadson já vinha muito abaixo. Depois dos 20 minutos, o Jadson parou de jogar um pouco mais, gente. Tá? Tanto que as ações dele no jogo diminuíram. Eu posso trazer para vocês daqui a pouco. Aí fomos pro segundo tempo, gente. Aí vai mexer como? Aí tu perde o Caio. Coloca o Freitas. Perdeu na zaga o Camutanga, que vinha super bem. Coloca o PH, mas o PH já foi pro final, o PH. Tá? Aí tu tem que mudar o Janderson, porque já sumiu no jogo. Aí tu coloca no lugar dele o Maxwell. Que vocês vão ver o número do Maxwell. Tá? Então, os laterais estavam abaixo. Como é que vai mexer no lateral? Você só pode trocar 5 vezes, gente. Não pode mais. Se o Clube do Remo pudesse trocar mais, ele podia. Porém, não ficamos só nessa de todo mundo com câimbra, não, gente. O time cansou. A viagem pode ter sido prolongada e o time só teve o tempo de fazer praticamente um apronto, sem treinamento, sem recuperação direito. Então você tem que entender essas mazelas que entendeu. A viagem que fez com o Clube do Remo. Vamos botar também na conta, tá?
O treinador acertou de tudo? Na minha concepção, não. Tá? Mas o que ele tinha em mão, ele utilizou, gente. E utilizou do que ele podia se utilizar. Tá? Quando ele vem pro segundo tempo, vem as modificações e o time adversário, eu vou sair só na boa, vou esperar. Tanto que o clube do Remo terminou com um zagueiro de ofício do lado dele, o Natan. Já fizemos isso? Já fizemos isso com o Jadson. Eu lembro muito bem, nesse campeonato ainda fizemos isso com o Daniel Paulista, quando ele partiu pra cima, botou praticamente só 2 ali no meio campo e foi pra cima do adversário pra conseguir um empate. Gente, o time tá performando abaixo daquilo que vinha performando. Já não era essa qualidade toda, a gente ganhava, empatava, ganhava, empatava, ganhava, empatava, ganhava, empatava. Tá? Por exemplo, agora, dos 10 últimos jogos, tem mais empate do que vitória. Só uma vitória nos 5 últimos jogos aí e uma derrota. O restante é 3 empates. Ah, Ricardo, empata muito. Pois é. Tem que qualificar o elenco. Nós não aproveitamos aquela pequena janela, agora tem que aproveitar nessa. E tá se qualificando o elenco. Tá buscando jogadores bons, gente. Infelizmente, vai ter que ter essa transição. O Adailton não estava ontem nem no banco. Poderia ter feito a diferença? Talvez sim, talvez não. Mas era o que a gente tinha em mão. O banco do Clube do Remo ontem de atacante, o que a gente tinha? O PH, o Maxwell. Esses eram os atacantes do Clube do Remo. Tinha o meio atacante o Dodô. Mas já a gente colocou como centralizado o Regis. Para que eu vou botar o Dodô? Eu vou colocar o Maxwell e por último entrou o PH. Então, gente, foram feitas várias tentativas, meu irmão. Foram feitas várias tentativas nesse jogo aí. E o Clube do Remo, o ataque no segundo tempo parece que sumiu do mapa. Sumiu do mapa. Pedro Rocha muito abaixo daquilo que pode aparecer. Davó esquecido no meio da zaga. O Maxwell que entrou foi quase a mesma pedra que o Janderson, gente. O adversário soube se movimentar bem e muitas das vezes buscou o contra-ataque ali, inclusive com uma defesaça do Rangel no cabeceio. Até porque o Kaique ele tem o déficit de cabeceio. Não que ele não fosse bem ontem, mas foi bem. Agora quando teus alas também já não começam a funcionar bem, acaba, gente. Acaba. Tá? Então pra mim, já deu pra ver uma mudança tática? Não, se disser que não viu, pô, você tá cego. Ou então você diz, Ricardo, tá enxergando demais. Tá lá. Pegue o Desimpedido, vai assistir de novo o jogo. Porque se você ficar na água que vem pro seu ouvido, meu amigo, eu sinto muito. Eu tô aqui para dar o parâmetro para vocês, que olha, pra gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Ontem eu terminei de assistir o jogo, fechei, aí assisti a entrevista do treinador, fechei. Não abri um canal, nenhum outro vídeo dos outros canais para me assistir, por quê? Porque você vai contaminar seu comentário, gente. Era o que eu ia fazer. Porque quando eu cheguei hoje de manhã, encontrei meu vizinho aqui, que mora aqui na rua de casa, ele sempre estende um bandeirão lá. Ele falou, Ricardo, pô, não dá esse treinador burro, não sei o quê. Eu digo, seu ele fez o que tinha em mão. Não dava mais. O time abaixou as linhas. O time, no final, estava super cansado. Alguns jogadores mais cansados que outros. E teve as substituições obrigatórias, gente. A do Caio, por exemplo, foi uma substituição obrigatória. E a do Camutanga também. Poderíamos botar quem mais lá? O Dodô? Se o Camutanga não se contunde? Ou poderíamos colocar no lugar do Caio? Quem? Se ele não se contunde, ele ia continuar no jogo, gente. Porém, ele vinha fora, vinha de recuperação, então foi até que estourou. Tá aí o segredo. Tem segredo isso aí? Não tem segredo, gente. Tem que ter convicção daquilo que tá nas nossas mãos e aquelas nossas pretensões. Eu, de coração, dizendo a vocês, a pretensão é 30 pontos. Se não chegar, vai ficar difícil de acesso e vai lutar para manter. Tá? É isso. É isso. Tá? Então nós temos que ter ciência disso. Temos que ter ciência para que é o que a gente está torcendo. Agora a pessoa achar que o Remo é um Madrid, como alguns canais falam aí. Não é, gente. Do outro lado tinha um adversário muito qualificado. Não tem gente besta nessa Série B. Tá? Podemos cair posições? Podemos. Pode acontecer. Tem o próximo jogo. Pressão? Tem que ter. Porém, tem que ter racionalidade também. Vamos lá para cada um para a gente fechar nosso vídeo que eu vou ter que trabalhar, gente. Tá? Olha, o Clube do Remo que performou ali em certo momento no 3-2-5, né, no jogo passado, nesse jogo as linhas já mudaram. Né? Ele botou uma linha de 4 ali, os dois laterais, avançando um pouco mais e o
os volantes no meio. Então bora lá. Marcelo Rangel, mais um jogo bom, tá? Teve duas defesas, né, difíceis nesse jogo. O restante foi bolas que vinham mais facilitadas para ele, aquelas bolas que são acostumadas já. Então mais um jogo bom. Camutanga se dedicou àquilo que pôde, gente. Dedicou aquilo que pôde. Olha, para vocês terem uma ideia, ele teve 76 ações nesse jogo, gente. 76 não, 44 ações nesse jogo, apenas 7 perdas. Tá? Teve um passe aí de 54 passes, ele acertou 48, tá? Então teve ali uma perda aí, uma média da disputa de bola de duelos. Ele teve aí de 4 duelos e ganhou 3, então foi um bom jogo do Camutanga. O seu parceiro Kaique, que foi até o final, sentiu câimbras ali no final, mas se esforçou muito. Para vocês terem uma ideia, olha. Ele teve nesse jogo, o Kaique, gente, 83 ações nesse jogo, tá? Perdeu 11. Foi o que mais teve ações nesse jogo. Salvo engano, o Kaique aí, tá? Na troca de passe, em média de 71 passes, ele acertou 62. Olha o tanto que o Kaique jogou, gente. O tanto que o Kaique jogou, o tanto que eles forçaram aquele lado esquerdo lá. Ações que a gente traz, gente, é o seguinte: ele participa taticamente, participa com a bola e participa sem a bola. Então o algoritmo faz essa correção, para vocês terem uma ideia. Tá? Olha a quantidade de passes, 62 passes, gente, o Kaique. Teve hora que ele foi até o ataque. Ele deu um chute pro gol. Pra fora, claro que foi, né? O Marcelinho, gente, olha o Marcelinho aqui, nossos laterais. O Marcelinho foi até razoavelmente bem nesse jogo, não faz mais aquela que ele fazia antes, até porque mudou o esquema tático do Clube do Remo, tem outra forma de jogar, tá? O Marcelinho teve ali 10 cruzamentos. De 4 que ele tentou, acertou 1, tá? De 4 cruzamentos que ele tentou, acertou 1. Passe, gente, passe, Marcelinho, de 31 passes ele acertou 26. Ações. As ações do Marcelinho foram 55 ações nesse jogo com 10 perdas, tá? Então ele atuou bastante ali naquela situação. E teve um chute a gol. Nós tivemos 10 chutes a gol só do Clube do Remo, para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou até botar um gráfico bem aqui para vocês terem uma ideia de onde o Clube do Remo chutou e a bolinha do gol. Estão vendo aí, tá? Olha, do outro lado o Sávio, né? O Sávio, gente, o Sávio teve no seu setor 74 ações, perdeu 17 bolas, tá? Passe do Sávio, foram de 44 passes, ele acertou 36. Cruzamentos, sabe quantos cruzamentos o Sávio acertou? De 7 que ele fez, só 1. Inclusive numa bola parada, vocês viram ele batendo ali? Teve uma hora que o Sávio se trombou com o cara lá. Ele estava perdido, porque o cara tá vindo pra bola e ele vem de costa, correndo. Pô, gente, tem que ver isso aí. Os dois laterais nossos foram mal. Só que aí, talvez o banco não seja para suprir. Porque o nosso outro lateral é mais ofensivo do que defensivo. Vai o quê? Sobrecarregar o Kaique que tá vindo lá. Mudou o sistema defensivo do Clube do Remo, tá? Bora lá. No lugar do Camutanga, eu vou logo botar o PH aqui, que ele tem no lugar do Camutanga. Não, eu vou trazer os reservas depois, tá? Aí depois vocês vão vendo aí quando eles ficar. Caio Vinícius. Uma partida boa. 41 ações e 6 perdas. De 35 passes acertou 29. Então eu tava indo bem. Algumas escorregadas ali, mas tava calibrando bem aquele setor de defensiva do Clube do Remo. Segurando mais os ímpetos do adversário. Chegando junto. Tá diminuindo o espaço. Do seu lado tava jogando ali o Cantígio também, para uma melhor saída de bola, só que o Cantígio cansou. E estava programado, o treinador falou isso. Aí eu vou dizer, tu é mentiroso. Toda a comissão é mentirosa, então pronto. É isso que vocês querem ouvir? Mas não é isso, gente. Eu nunca vou tirar o meu Deus. Olha, chama o cara de burro, mas é burrice. Eu vou pegar o meu melhor jogador, aí eu vou tirar ele porque eu quero. Porque eu quero que me chame de burro. Pô, gente... Não tem o negócio de... Eu não entendi. Eu não entendi porque ele tirou. Hoje não tem mais isso, gente. Estamos numa era da tecnologia. O cara anda com aquele colete. Aquele coletinho lá, ele dá todos os dados do jogador. Inclusive quando ele está diminuindo. Quando ele está queimando.
Nós trouxemos aqui, o Jadson às vezes pede 5 kg por jogo, 3 kg por jogo. Trouxemos aqui para vocês. Tá? Então ele baixou muito o nível, o Cantígio, nós já sabíamos. Ele fez um jogo em março, gente, esse ano, em maio desse ano. Aí fez aquele jogo passado e agora fez esse. Aumentou mais sua minutagem. Tá aqui, ó. Cantígio. Ações. 48 ações no jogo. 2 perdas, gente. Olha só a qualidade do cara. Entendeu? Tem um pouco fraco na marcação, mas de 44 passes ele acertou 42. Tá entendendo como é? Então foi bem. Foi bem no seu lugar. Olha o Natan. O Natan que entrou no lugar dele. O Natan que entrou no lugar do Cantígio. O Natan, meus amigos, ele entrou no lugar do Cantígio. Tá? Com 10 minutos do segundo tempo, ele teve 42 ações no jogo. De 41 passes, ele acertou 39. Tá? Teve 2 perdas apenas. Então tava indo bem. Tá? Tava indo bem. Ele colocou o Natan porque ele ia fechar o Natan com o Caio. Só que o Caio saiu. Foi infelicidade nossa. Saiu. Tá? Vamos lá pro Jadson. Olha o Jadson, gente. O Jadson, que é o nosso motor ali no meio campo. Ele teve nesse jogo, gente. Ele teve nesse jogo 18 passes. De 15 passes que ele teve. Não, tá aqui o Jadson. Desculpa, gente. Ações. Olha as ações do Jadson. 21 ações. Ele jogou até os 10 minutos do segundo tempo. Ele teve 21 ações. O Cantígio teve 48 ações. É uma disparidade, né, não? Então ele vinha performando abaixo. Tá? 6 perdas. E ele não é costumeiro de perder bola. No jogo passado ele teve 25 ações. E ele perdeu uma bola, salvo engano, o Jadson. Então ele performou abaixo. Tá? Passe, gente, olha. De 12 passes que ele tem. 12 passes do Jadson. 12. Notem aí. 12 passes do Jadson, por favor. Não sou eu que estou dizendo. Tá aqui os números. E a gente estava vendo no visor que estava acontecendo isso. Ele acertou 10. Tá? 10 passes apenas. Então, ele estava performando abaixo. No começo ele está indo muito bem, gente. Depois ele dá uma parada. Encostou um jogador do Novo Horizontino mais nele ali para ele suprir. Aí ele não conseguiu mais. Entendeu? E foi aí que perdemos o meio campo no início do segundo tempo. No primeiro a gente já estava perdendo. Pronto. Tava muito linda aquela trinca. Caio, Contígio e Jadson, os 20 minutos melhores dos últimos jogos que a gente viu do Clube do Remo. Aí perdemos. Quando ele substitui coloca o Natan e coloca o Regis, ele vai avançar o Regis e vai deixar o Natan com o Caio junto ali. Pronto. Excelente o Ferrolho, só que aí o Caio se contunde, gente. Sentiu bastante e não conseguiu continuar. Aí ele coloca o Freitas. Uma boa estreia, 22 ações, olha aí. Né? A quase a mesma quantidade das ações do Jadson. Fazendo uma figura diferente, indo muito da vez ataque. Apenas 3 perdas, de 13 passes ele acertou 12. Uma boa estreia do menino. Apesar do desentrosamento muitas das vezes pesar ali. Um erro de passe maior, né? Mas tá aqui, o Freitas. Estreou bem. O Clube do Remo se lançou mais ao ataque. Tá? O Clube se lançou mais ao ataque. Vamos lá pra frente. Quando entra aos 25 minutos, sai o Janderson e entra o Maxwell. O Janderson, gente, teve 28 ações nesse jogo, 8 perdas, de 17 passes ele acertou 14. Mas não é mais aquele Janderson, né, gente? E até porque ele se posicionou mais atrás do que o Jadson na saída de bola adversária para o Jadson pressionar, para ele tentar recuperar a bola ali num erro de passe. E funcionou no começo, mas depois não funcionou. Aí quando saiu o Jadson, ele apagou mais ainda, tá? Não tem mais aquela agressividade, a letalidade que o Janderson tinha, ele não tem mais, tá? Entrou no seu lugar Maxwell. Olha as ações do Maxwell, gente. Olha as ações do Maxwell. 11 ações. 4 perdas. 5 passes apenas. 5 passes apenas. Desses 5 passes, ele acertou 4. Ainda errou 1. Nenhum chute ao gol. Olha o PH. Quando o PH entra, ele entra já aos 38 minutos. Ele tem 11 ações. A mesma ação do Maxwell. Jogando ali naquele mesmo setor. 8 passes. E dos 8 ele acertou os 8 passes, gente. Ele teve apenas uma perda nas ações que ele tentou. Então,
Teve uma disparidade. Foi, eu acho que na minha convicção, em tentar compreender as intenções do treinador, eu não teria entrado com o Maxwell, eu entrava com ele logo, com o PH. Aos 25, que eu ia render muito mais do que o Maxwell. Estão entendendo? Até aqui? Tá? Vamos lá. Os dois últimos agora são o Davó e o Pedro Rocha. O Davó, gente, ele se comportou bem. Foi oportunista naquela bola. Ele se ajeita para chutar. Vocês veem que é uma sobra do chute do Pedro Rocha. Não foi nem passada para ele. Foi uma sobra. Tá? Ele teve 18 ações nesse jogo. Tá na média daqueles 9 que ficam ali pela frente do clube do Remo. Tá? E uma perda apenas. De 10 passes ele acertou 9. Então, movimentou mais. Tá? As ações são muito poucas ainda para quem ainda é jovem ainda. Podia buscar o jogo muito mais atrás, mas não difere muito. Diferente do Marrone. Marrone tem mais ações do que ele naquele pouco de jogo. Ele jogou o jogo todo. 18 ações é razoavelmente abaixo um pouquinho. Mas foi bem, fez o gol. Né? Mudou aquela situação de ataque nossa. Tá? Vamos lá pro Pedro Rocha, gente. Pedro Rocha foi mal, gente. Foi mal. Tá? Foi mal, olha. Pedro Rocha teve nesse jogo 47 ações. Perdeu 17. Foi o que mais perdeu. Foi o que mais perdeu naquilo que tentou, gente. Mais perdeu, tá? Passes. De 27 passes, acertou 20. Jogou o jogo todo. 0 chute a gol. Não deu um chute a gol. Como é que vai funcionar isso aqui? Sávio, até cruzamento erra. Marcelinho tentou poucos cruzamentos. Ainda foi até bem no jogo, razoavelmente melhor do que o jogo passado. Só dá para mudar 5. E você tem que contar que alguém vai se contundir. A rotação é forte, gente. A rotação é forte. Aí ficaram se atendo. Ah, porque tem alguma coisa errada, porque todo jogo sente. Meu irmão, o plantel grande é para ter rotatividade. Quando você tem só uma equipe titular e você não consegue rodar o elenco, você vai começar a estourar alguns jogadores. É lógico. Agora que tá chegando outros jogadores com uma idade mais nova, para renovar, ele pode ver a idade do menino aqui do Natan, é 19 anos, se não me engano. Entendeu? Então tem que ver tudo isso, gente. E trazer. Não foi o jogo que me agradou, gente. Eu confesso a vocês, porque quando o clube do Remo recua, perde aquele fôlego do começo, o adversário cresce. E é um adversário difícil, é um adversário de se respeitar, gente. Então nós vamos encontrar esses casca-grossas aí. Até agora, quando nós batemos com esses adversários que estão lá, o próprio Cuiabá, que era o mais razoável de todos aí, ou talvez até o Avaí que vem numa baixa, era... Mas ou vocês acham que o encontro com o Goiás vai ser como? 1000 maravilhas? Tá? O próprio Avaí, a depender dessa rodada agora, pode vir forte, pode vir fraco. Agora tem que mudar. Eu falei, tem que botar sangue novo nesse time. O ataque não chuta gol, gente. O único chute que a gente teve na distância foi o do Jadson, que o goleiro defendeu. Ainda no começo, quando o Jadson estava indo bem. Depois baixou. SofaScore. Vão lá no SofaScore. Peguem lá. Vamos verificar o Jadson. Era para permanecer ele? Então eu permaneceria com 2 jogadores que não estão me entregando, porque eu tive que segurar o Pedro Rocha. Porque eu sempre tenho que ter uma bala na agulha para alguém que quebrar, gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, galera, eu espero ter tentado mostrar para vocês aí que o clube do Remo mudou algumas coisas, tá? Ainda não está encaixado do jeito e o modelo que talvez o treinador queira, que com certeza não está. Nem o que a gente quer. Agora a gente tem que ter ciência. Se eu não bater 30 pontos, vai ser muito difícil Série A. Porém, vai dar para se manter. Essa é a coisa. Eu vou fazer essas análises só quando terminar o primeiro turno. Aí a gente vai saber. Tá? Aí enfrentamos o adversário difícil, casca grossa, e ele saiu até satisfeito com o resultado, o adversário. Pode ver a entrevista dele. Ele fala onde ele mudou o time dele. Claro que ele não vai contar tudo. Mas a gente vai e conta pra vocês tudo, e quem tava bem e quem tava mal. Tá? Forte abraço a todos. Eu sei que vão falar bobagem aí, mas eu já dei a fonte. Dei o coisa do goleiro, do goleiro já, dos jogadores. E aí o clube do Remo, que teve 52... Olha como teve equilíbrio esse jogo.
foram 52% de bola a 48%, tá? Chutes. O adversário chutou muitas bolas para fora. Teve 18, o Clube do Remo teve apenas 10. O que o Ricardo fala? O Pedro Rocha não chuta. O Davó chutou só um chute, foi aquele que foi o gol. O Janderson não chuta. Maxwell não chutou nenhuma vez. O PH não chutou nenhuma vez no gol. E aí? Quem vai chutar sou eu, você? Tá? O próprio Regis deu um chute para fora lá, tá? No gol, o Clube do Remo só um chute ao gol, que foi um chute do gol, e teve o chute do Jadson. Tá errado aqui. Né? Acho que eles não contabilizaram por causa de chute a gol. Teve o chute do Jadson que o gol dele jogou para fora. E aí temos o chute do... Aí o adversário teve 4 chutes, sendo 2 grandes defesas do Marcelo Rangel. Foi 2 belas defesas mesmo. Aquela cabeçada ali, meu irmão. Não é pra qualquer um goleiro não, tá? Faltas foi 10-13. O Clube do Remo fez poucas faltas, fez apenas 10 faltas. E passe foram 457 passes do Clube do Remo contra 409 do adversário, tá? Então, gente, eu vou trazer outro vídeo falando mais sobre esse jogo, até porque a semana vai ser longa. E a gente vai ver aí como é que vai acontecer, né, cara? Porque tem que ter mudança, tem que chegar jogador novo pra esse ataque aí, porque desse jeito que tá não dá pra continuar, gente. Não dá. Um ataque que agride muito pouco, um ataque que se movimenta muito pouco também, tá? Pede aproximação, o Regis estava próximo. Só que ele parava a bola e olhava, cadê? Ninguém passando. Tem uma bola também que era pra ele cruzar, toca pro Saiba, sabe? Tá impossível de cruzamento, rapaz. Sabe? Sobrecarregando o Kaique numa hora lá. Uma hora que tá o Kaique no mano a mano, quando o Kaique sente cãibra, era pra ele descer pra sobra do Kaique, ele passa pro meio da área. Aí vão marcando de longe. Não, tem 2, um próximo do outro, você tem que encostar os 2 no atacante, fechar os espaços. Até porque ele vai chutar de qualquer jeito, vai cruzar, gente. E aí a bola ainda passa, pô, é impossível, né? Gente, foi um jogo difícil, um jogo complicado de se analisar. Mas é mais uma análise para vocês notarem aí o que vocês acham, tá? Forte abraço a todos. E se eu tiver um tempinho hoje, eu ainda gravo outro vídeo, mas eu vou ter que fazer um trampo. Valeu.